Itapicuru em Debate tem a honra de visitar o advogado, amante de história, bisneto do Barão de Jeremoabo, Álvaro Pinto Dantas de Carvalho, aqui no seu recanto peculiar da Fazenda Camuciatá, que vai nos dar o prazer de levar-nos nessa viagem ao tempo que é a história desse casarão do Barão de Jeremoabo. Ao meu lado, nada menos do que seu filho, não menos ilustre, André Dantas. Obrigado. Que nos acompanhará nessa viagem incrível sobre o casarão do Barão. Seu Álvaro, começa a mostrar um pouquinho daquilo que o senhor, que é um contador de histórias, me conta um pouco sobre o casarão. Bom, primeiro eu quero parabenizar a sua pessoa pelo seu interesse histórico, porque isso é importante. Obrigado. Eu acho que nós não podemos viver sem a história. Cada município, cada lugar tem o seu passado, tem a sua história. Verdade. E é importante a vivência, o passado, não é? Verdade. Porque nada surge do nada, não é? Tem um começo, tem um princípio. Verdade. Mas não vou falar na história de Itapicuru, porque André já pesquisou e fez um livro sobre conta a história de Itapicuru. A parte que eu vou falar, que eu tenho uma vivência muito grande, que é o sobrado do Camuciatá, porque eu quase que fui criado aí. Nasci em Salvador, mas com 2 anos de idade, em função das ligações de família, eu já vinha para aqui, para o Sobrado. E aqui eu ficava sempre no Sobrado, porque eu não estava no colégio ainda, e ficava aqui com meu avô. Não é? Meu avô, eu não estou falando em política, mas não posso deixar de dizer que em função da fazenda e em função de político que ele era, até 37, com o golpe de Getúlio, não é? Ele era deputado federal e ele dava uma assistência muito grande. Vinha para aqui e eu era o companheiro dele, porque ele era muito ligado a mim e vinha para aqui, não viajava sem minha pessoa. Daí o meu vínculo maior com o Sobrado, porque vivi minha infância aí, desde pequeno. Quando o Sobrado tinha uma vida, não é? O Sobrado, é o que eu vou falar, tinha uma vida grande, viveu, não é? Uhum. E naquele tempo ele tinha um movimento, era uma pequena cidade, uma pequena vila, né? O seu movimento. Então, aí eu não quero dizer que para falar do Sobrado, entrar no assunto do Sobrado, a gente não pode dissociar o sítio histórico onde ele está construído e depois chegar ao Sobrado. O sítio histórico porque aqui foi comprado, toda o Itapicuru era zona pertencente a Garcia Dávila, da Casa da Torre, né? A Casa da Torre, não é? E os terrenos, outros que ficaram depois do sistema de Sesmaria, não é? O rei de Portugal concedeu Sesmaria era um meio de povoar. Portugal é um país pequeno, com uma população pequena. O Brasil é um país de dimensões continentais. Se ele não oferecesse vantagem, quem é que saía de Portugal para vir para aqui? Verdade. Para povoar, para vir para o sertão, para Itapicuru, uma hipótese, se não oferecesse vantagens. Verdade. Então, além de Dávila, as Casas da Torre, que ia até o Piauí, e que tinha os seus procuradores. Ia até o Piauí. Tinha até os seus procuradores, que elas não tinham condições de administrar lá.
a Verdade. quantidade de terra que tinha. Ele tinha os seus procuradores. E o sistema de Seis Marias também, que surgiu em consequência quando a Casa da Torre também foi, não é, diminuindo as suas atividades, que o rei encontrou para povoar, não é, para os currais e os casais de Portugal. Naturalmente ele oferecia vantagens, não é? E o sistema de todo aqui em Itapicuru os formou de Seis Marias. Não é? Oferecido, tem um livro de um Sérgio Pano, Filiberto Freire, onde só ele fala sobre as Seis Marias, da Baía de Sergipe, onde ele, os meus antepassados, tiveram Seis Marias do rei. Ele veio com a mulher e as filhas para se estabelecer em Itapicuru. Dele, uma filha casou com um Baltazar do Reis Porto, que era português, que tinha Sesmelo também, que era dono de Seis Marias, concedida pelo rei. Casou com a filha dele e era procurador da Casa da Torre. Como eu lhe digo, a Casa da Torre não tinha condições de administrar de lá toda a condição. A imensidão de terra que tinha. Então ela contratava Sesmelo. O Baltazar foi Sesmelo e tinha, como é que se diz, procurador da Casa da Torre. Como procurador da Casa da Torre, ele acabou se entrosando e aqui na zona descobriu aqui o sítio do Campos. E aí então propôs comprar. Que pertencia à viúva de Garcia Dávila. A viúva Garcia Dávila, não o velho, já descendente. Dona Inácia, peraí que eu lhe digo o nome. Dona Inácia de... Aqui na frente, parece. Não é aqui não disso. Dona Inácia de Pereira. Aqui, Inácia de Araújo Pereira. Inácia de Araújo Pereira. Isso. Viúva Que era a viúva de Garcia Dávila. Mas não do não do velho. Do velho. Já descendente dele. A Casa da Torre só veio praticamente até 1800 e tanto. Ela ainda tinha terrenos. Não é? Depois ela foi diluindo e foram vendendo, não é? Bom, então o Baltazar do Reis Porto veio aqui, estabeleceu e comprou o Campos por 400 mil réis, em 1754. 1754. Fazendo um parênteses, que também... Século XVII. Também fazendo um parênteses da história. Nesta mesma época, não tem aqui mais que o registro, foi comprado o sítio Mucambo, por Alferes Aranha, que era casado, eram duas filhas que vieram com o Sesmelo de Portugal. Ele trouxe duas filhas. Uma casou com o Baltazar, que comprou para o Ceará. E a outra casou com o Alferes Aranha, que comprou a fazenda Mucambo. Mucambo, que é Olindina. Mucambo e Dendê. Daí descende, fazendo um parêntese, o ramo de Pedro Ribeiro, até Clemente Mariani, que foi ministro da Educação, deste ramo de Olindina, que o tronco é o mesmo daqui, eram dois irmãos. Não é? E, inclusive, até 1912, isso é a história de Olindina, mas Olindina e Itapicuru são... Olindina é filha de Itapicuru. Irmãs, são filhas. A verdade é essa, porque nasceu em função daqui. Então não pode deixar de registrar o fato. De fato. É como Portugal e Brasil. Não é? Nós temos uma mãe, que é Portugal. A pátria mãe, que é Portugal. E o Brasil, não é? Que é filho de Portugal. Não é? É verdade. A mesma coisa, a Olindina nasceu das origens de Itapicuru. E daí Pedro Ribeiro, o médico, que era dono, já neto do velho Aranha, herdou a fazenda Mucambo e morreu em 1912. Eu tenho a nota do falecimento dele. Era professor catedrático da Faculdade de Medicina e quando se aposentou veio morar aí, nas suas origens. E daí morava na fazenda Mucambo
e morreu em 1912. Uhum. Época mais ou menos que Olindina começou a se formar, porque com o falecimento dele, os herdeiros foram vendendo e foi formando, e surgiu a cidade de Olindina. Mas Olindina é apenas um parêntese pela ligação com Itapicuru. Excelente, né? Parêntese, né? É isso que eu estou dizendo. E o Baltazar estabeleceu aqui, e daqui ele fez também a moradia dele, e tinha influência porque, como procurador da Casa da Torre, era quem cobrava os dízimos e os foros da região. Não é? Isso lhe deu um certo prestígio. Um certo conhecimento. Não é? Verdade. Ele tinha essa função, e daí ele teve um filho, que deu já o neto, o capitão João Dantas, dos Reis Portátil, que não era imperial. Imperial surgiu depois da independência, porque um filho do Baltazar casou com a Dantas, também cismeiro terreno aqui em Itapicuru. Daí, e aí estamos chegando na origem do Barão. Na origem do Barão. Daí surgiu a família Dantas, né? Da união de um filho do Baltazar, que como você está, do Inácio. Do Inácio, que era Dantas. Daí surgiu o Capitão Mor. Do Capitão Mor teve uma influência muito grande, não é? E ele se meteu, quer dizer, como influência grande de um homem de força, que ele era família já nesta época, ele alcançou posições de destaque, onde foi eleito, nesse tempo veio a independência, e Madeira tomou conta de Salvador, e os portugueses praticamente foi o começo da independência. As vilas de Santa Amaro e Cachoeira, não é? Se rebelaram primeiro e sugeriram a formação de uma junta governativa para governar o estado da Bahia. É o começo da independência. Essa junta, o começo dos municípios mais importantes da época, do qual Itapicuru era, porque Itapicuru tinha uma projeção grande, que inclusive era um município que abrangia até Jeremoabo, Pombal, Natuba, Souza, que pertencia a Itapicuru, e elegeram o Capitão Mor como deputado. Daí também a origem dos nomes das cidades que o senhor acabou de mencionar, Jeremoabo, Cícero Dantas. Cícero Dantas, em função, quando ele morreu, a Câmara de Deputados, em homenagem, botou o nome, colocou o nome de Cícero Dantas. Que é o nome de batismo do Barão. Era Bom Conselho, porque o Barão nasceu na região, nasceu em Jeremoabo, no Caritá, mas ele, o Bom Conselho, era muito ligado, e onde ele iniciou a carreira política dele. Ele foi estudar em Recife, naquele tempo não tinha faculdade de Direito aqui, e ele tinha de estudar em Recife. Ia para Salvador de navio, levava um criado para acompanhar, de confiança, e lá se tinham, como se tinha antigamente em Salvador, as chamadas repúblicas. Porque república era onde um grupo de estudantes se estabelecia, e por isso só tinha duas faculdades de Direito, a de Recife e de São Paulo. Todo o norte estudava em Recife. E todo o sul ia para São Paulo. Agora aqui tinha a faculdade de Medicina, que é a mais antiga do Brasil. A mais antiga do Brasil. E então toda o norte, enquanto não foram fundadas as outras faculdades, vinha estudar Medicina na Bahia. Tinha projeção. A Faculdade de Direito da Bahia só veio mais ou menos em 1895. A Faculdade Livre de Direito da Bahia. Já meu avô, o filho do Barão, já se formou aqui na Faculdade Livre de Direito, na primeira turma desta faculdade. Livre de